Olá pessoal, tudo bem? Um aviso bem rápido. Eu comecei a gravar esse vídeo anteontem e a ideia era em um vídeo só trabalhar três assuntos diferentes. Eu ia falar sobre transações de base de dados ACID, a Isolation Level e então partir para a escolha de uma base de dados com base num problema de System Design. Só que o vídeo ficaria muito longo, né? Ficaria muito chato também de assistir. Então eu optei por fatiar em três blocos. O primeiro bloco eu vou falar sobre transações ACID, o que consiste, as vantagens e o porquê, a importância dela. Segundo bloco, a Isolation Level. Nós vamos ver os tipos de isolamento entre as transações. Read Non-Committed, Read Committed, Repeatable Read e Serializable. E por fim, vamos discutir na prática esses dois conceitos, né, pegar o Asset e o Isolation Level e trazer ele para a prática, fazendo uma análise de qual a melhor base de dados escolher de acordo com cada um dos cenários, que seria ali o Relational versus Non-Relational Databases. Então serão três vídeos independentes e conforme vocês forem assistindo, vocês vão conseguir compor esse conhecimento. Obrigado. Bora pro vídeo. Olá pessoal, tudo bem? Dando sequência à nossa série de System Design, hoje falaremos um pouco sobre base de dados, Database Transactions. A minha ideia a princípio era falar sobre as principais diferenças e quando escolher uma base SQL e uma base NoSQL, né? Uma base relacional e uma base documental ou de chave-valor. Mas aí eu percebi que não faz muito sentido eu já partir para esse tópico sem antes tocar um pouco no assunto de transações de base de dados, principalmente as transações ACID. Desta forma, vamos considerar que esse vídeo é um vídeo introdutório, é a parte inicial para o próximo vídeo que efetivamente nós vamos escolher ou decidir, com base num problema, qual base de dados escolher. O primeiro conceito que nós temos quando tratamos de transações em base de dados é o conceito da atomicidade, consistência, independência e durabilidade dos dados de uma transação. Eu vou explicar cada um dos tópicos e esses quatro princípios são os princípios que regem a maioria das bases relacionais que nós temos. Postgres, SQL Server, todos tentam seguir e criar transações que respeitem esses quatro pontos principais. Pois bem, quando dizemos que uma base de dados ela é ACID, ou seja, ela respeita esses padrões, estamos querendo dizer que as transações abertas e executadas por essas bases de dados respeitam esses quatro princípios. Eu vou passar por cada um deles explicando brevemente, mas esse vai ser o alicerce para nós entendermos depois o isolamento entre as transações. O primeiro princípio é o princípio da atomicidade. Ele indica que uma transação aberta e executada ela acontece de forma integral. Ou seja, todas as instruções que estão dentro dessa transação são executadas ou nenhuma é. Então, se eu inicio uma transação, dou lá, por exemplo, num Postgres, um begin transaction, coloco uma série de inserts, updates e deletes dentro daquela transação. A hora que eu for commitar, ou todos acontecem ou nenhum acontece. Então, a atomicidade ele traz esse ponto importante de garantir que se eu executei uma transação, tudo que está ali dentro vai ser executado. Esse é um princípio básico para justificar o segundo ponto, que é a consistência. O segundo ponto diz que quando uma transação ela é executada, seja em commit ou um rollback, ele termina a transação deixando a base de dados num estado consistente. Então ele parte de um estado consistente e termina num estado consistente. O que isso quer dizer? Que eu não altero meus dados de forma que eu corrompa, por exemplo, relacionamentos, ou eu não vou executar de forma parcial para ter um pedaço de uma tabela atualizado e outro pedaço não. Então a consistência de uma base de dados garante que eu executei aquela transação, todos os statements foram executados com sucesso, e se eles foram executados com sucesso, minha base de dados está consistente. Nenhuma chave foi ferida, nenhum índice foi quebrado, tudo que está lá dentro, todos os dados que estão lá dentro respeitam ao meu esquema da base de dados. Terceiro ponto é o ponto da independência das transações. Isso quer dizer que transações concorrentes elas podem iniciar e terminar, né, ser commitada ou ter um rollback, de forma independente das outras. Mais para frente eu vou falar um pouquinho sobre como as transações comunicam informação. Né, dependendo do isolation level, a gente pode ou não ter comunicação de informação, uma pode ver o dado da outra ou não, mas o mais importante é que, independentemente da visualização dos dados, eu consigo terminar e começar uma transação de forma totalmente independente. Eu não preciso abrir duas ao mesmo tempo, por exemplo, para garantir duas transações paralelas. Eu posso abrir uma, depois abrir outra, terminar a primeira, terminar a segunda, começar uma terceira. Então elas são independentes no início e no término. E por fim,
é o conceito da durabilidade, que significa que se eu consigo abrir uma transação atômica, comitar essa transação, as mutações que eu fiz estão persistidas na base. Elas são duráveis. Se eu der, por exemplo, um update, comitar aquela transação, a hora que eu der um select, eu vou ver o efeito daquele update. Salvo se eu tiver outra transação atualizando aquilo, né? Mas aí é mais uma questão de concorrência. A base de dados ela vai persistir aquilo que foi atualizado. Entender esses 4 pontos é muito importante porque eles são pressupostos para a construção das bases relacionais. É a base essencial para entender o conceito de Transaction Isolation Level, que é o nível de isolamento entre as transações. Eu controlo o isolamento entre a minha transação, entre as minhas transações, entre uma e outra, sempre pensando em formas de garantir consistência da informação. E a minha base de dados vai trabalhar para que esses 4 pontos, né, atomicidade, consistência, independência e durabilidade, sejam garantidos, mesmo que os dados das transações se comuniquem. E aí, compreendendo o que está por trás do asset, nos permite, com base no nosso problema, escolher o melhor nível de isolamento dentro da nossa transação.